Isso é coisa de louco, irmão. Isso é coisa de louco. Aleluia. Mas tem uma coisa: o fogo de Jeová está queimando neste coração. Aleluia. Aleluia. Agora é necessário que você tenha, aleluia, esse entendimento, mas também leia as Escrituras, conheça a Bíblia Sagrada. Você não pode fazer nada ou querer nada que vá de encontro às Escrituras. Aleluia. Tem pessoas que se preocupam, irmãos, com as atitudes dos crentes dentro da igreja. Mas deixa, eles vão ficando maduros, o tempo vai passando, eles vão amadurecendo para a glória de Deus, não é? Não se preocupe com quem pula, não se preocupe com quem corre, com quem sai voando de aviãozinho. Uma vez eu estava no culto, vê bem, e eu estava pregando. Aí quando daqui a pouco lá vem aquele irmãozinho voando, tirando a atenção de todo mundo. Quando ele passou por perto de mim, aí eu falei, vem cá, botei no pescoço dele assim, eu falei, rapaz, fica quietinho que você está atrapalhando a mensagem. Depois você pula, você fala o que quiser. Ele fez, sim senhor. Aí se sentou. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe, cada um tem sua maneira de adorar a Deus. Agora você precisa amadurecer no conhecimento da palavra. Então veja bem, aqueles crentes chegavam lá, mas eles na verdade não conheciam Jesus. Precisa conhecer Jesus pela Bíblia, precisa conhecer Jesus através dos dons espirituais também, através dessa manifestação de poder que Paulo falou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos, olha, sabe o que é que acontece? Tem gente que procura Jesus na igreja, é somente assim. Vai para a igreja, mas não consegue sentir essa alegria, não consegue glorificar a Deus, não chora, não diz aleluia. Sabe por que ele vem para a igreja? Não, eu vou para a igreja porque meu marido está com problema e eu vou lá pedir para Deus resolver. Aí começa, Jesus, resolve o problema do meu marido. Está buscando Jesus só pelas coisas desse mundo. Ele pode resolver o problema do teu marido. Jesus, abre aquela porta de emprego, Jesus. Ele pode abrir porta de emprego, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro o sobrenatural, crescer espiritualmente, amadurecer na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, quando a gente vê isso, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tá certo? Se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então olha, crente neófito, dificilmente ele vai quebrar o vaso de alabastro diante de Deus. Crente neófito, ele pode fazer o que fizer na igreja, mas ele ainda está prisioneiro do seu entendimento, prisioneiro do entendimento de muitos que lhe sugerem as coisas, como Judas, que conseguiu convencer um bocado ali. Jesus disse que percebeu que no coração de muitos que estavam ali, eles estavam contra a atitude daquela mulher que estava derramando aquele vidro, ou aquele frasco, aquele vaso de alabastro ali, com bálsamo, e eles ficaram contra por causa de Judas. Foram convencidos por Judas. Aleluia. Crente neófito, crente que não aprende, crente que fica somente visitando por causa de fulano, cicrano, não vai conseguir quebrar o vaso de alabastro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia outro crente ali terrível, Simão o leproso. Oh irmãos, esse aí era terrível. O proprietário da casa, meus amados. Olha, era costume naquela época, quando chegava uma pessoa importante na casa de alguém, então o proprietário da casa, ele normalmente mandava
lavar os pés daquela pessoa, ou um criado, ele recebia com o ósculo santo, beijava. Simão leproso, Jesus chegou na casa dele, ele não fez foi nada, não lhe deu um beijo na face, não lavou os pés de Jesus, ele não fez nada. Mas ele, infelizmente, também estava contra aquela mulher que estava derramando aquele vaso de alabastro. Meus amados, derramar o vaso de alabastro é ser um verdadeiro adorador. E quando você faz a vontade de Deus, quando você começa a fazer as coisas dentro dos propósitos de Deus, pode ficar certo que você começa a incomodar alguém. Aleluia! Aquele homem, irmãos, não fez nada disso. Não chegou a lavar os pés de Jesus, não deu sequer um beijo em Jesus, e ficou ali como aquele que ouvia. A Bíblia diz que a palavra Simão, a Bíblia não, quando a gente vai ver o significado da palavra Simão, a gente vai ver que significa aquele que ouve, representando, irmãos, alguém que era leproso e precisava ouvir a palavra de Deus para ser curado daquela lepra. Olha, crente que tem lepra, ele não quebra o vaso de alabastro. O que significa isso, pastor? Significa aqueles crentes que ainda possuem pecados e vivem dentro da igreja cheio de pecados. Naquela época, a lepra era considerado, o leproso era considerado um pecador, distante de Deus. E você sabia que ainda hoje existem muitos crentes assim dentro da igreja, irmãos? De vez em quando, eu não estou dizendo isso para criticar ninguém, irmãos, mas vez por outra, sabe o que acontece? É mesmo assim, olha, chega uma pessoa que me procura e diz: pastor, olha, já tenho tanto tempo de crente, aí conta, e isso acontece comigo assim, assim e assim. Eu me lembro de um irmão que, casado, coitado, teve um problema na infância. E ele disse: pastor, eu estou te procurando porque o senhor não me conhece. Eu não tenho coragem de contar para ninguém isso. E ele me contou, irmãos, que era homossexual. E vivia dentro da igreja com a esposa. E ele queria ajuda para se libertar. Eu tentei ajudá-lo. Depois ele desapareceu, não me procurou mais. Mas, amados, olha, ali naquela reunião estavam aqueles crentes novos convertidos, ou vamos comparar com os novos convertidos, os neófitos. Estava aqui também o crente Simão, o leproso, que é o símbolo de muitos crentes que ainda vivem pecado. E a gente vê, irmãos, que a Bíblia diz que essas pessoas, elas se comportam como loucos. Meus amados, como é que a pessoa vive dentro da casa de Deus, vive em comunhão com Deus e consegue ainda viver em pecado? Olha, em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito demoníaco que aprisiona crente nesta tarde. Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Se tem algum crente aqui que ainda está aprisionado em algum pecado, nesta tarde vai ser liberto para a glória de Deus. Você não pode sair daqui desse mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa assim não consegue quebrar o vaso de alabastro. Não consegue, porque está aprisionado. Talvez o vaso de alabastro que Deus quer que você quebre seja justamente esse: apresentar alguma coisa agradável. O que é que você pode apresentar de agradável a Deus? A Bíblia fala de um jovem rico. Vê bem, crentes que estão dentro da igreja, mas não são libertos. Um jovem rico, ele chegou junto de Jesus, se prostrou e o adorou. É assim que a Bíblia diz. E disse:
mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse para ele: cumpre os mandamentos. Começou a dizer os mandamentos. E ele fez: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, mestre. E Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Se tu queres ser perfeito, falta-te uma coisa. Pega a tua riqueza, dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem rico, ele não conseguiu quebrar o vaso de alabastro da riqueza. Ele estava aprisionado ao amor pelo dinheiro, ou seja, ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. Jesus não queria o dinheiro dele, meus amados. Jesus não quer nada de nós. Nós não temos nada para oferecer a Jesus. Sabe o que é que Jesus quer? Um coração quebrantado diante dele. O que Jesus quer de mim e de você é isso. E aquele jovem rico, ele achou difícil fazer isso. Ele estava aprisionado a alguma coisa desse mundo ainda. E mesmo assim, amados, existem crentes como Simão, o leproso, que estava ali ouvindo a palavra, mas era leproso. Ele tinha que ser curado daquela lepra. O vaso de alabastro dele talvez fosse trazendo para os nossos dias alguém que está leproso dentro da igreja, chegar diante de Deus e dizer: Jesus, a partir de hoje minha história vai ser diferente. Será que você pode, por fé? Olha, irmãos, eu preciso melhorar a cada dia. Eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor, mas eu preciso melhorar a cada dia. Aleluia. Jesus, a partir de hoje eu quero que a minha história seja diferente. Oh, Dagamachomenai. Senhor, se tem alguma lepra em mim, Senhor, ainda que seja na dor, ainda que seja no leito de um hospital, mas arranca esta lepra. Você está entendendo o que Deus está falando para você? E eu quero lhe dizer uma coisa, viu? O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. O que Deus vai fazer na tua vida, isso precisa ser retirado. E eu não sei o que Ele vai se utilizar para retirar isso, mas que Ele vai fazer na tua vida, vai. Porque você quer estar na presença dEle. Você quer estar na presença dEle. Você não quer sair da presença dEle. Você sabe. A única maneira de Ele não fazer é se você disser: Jesus, eu não te quero mais não, Jesus, eu vou me embora da tua presença. Mas você não quer isso. Você quer Jesus. Olha, se for preciso Ele te dá dinheiro, Ele te dá. Se for preciso você ficar rico para ser livre desse mal, Ele te livra dessa lepra. Se for preciso Ele te dá um avião para você se livrar dessa lepra, Ele te dá. Mas se for preciso Ele te botar no leito, Ele também te coloca. Uma coisa eu quero te dizer: Ele vai te livrar dessa lepra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, por causa dessa lepra que existe na vida de alguns dentro da igreja, inclusive também de líderes, a gente vê muitas pessoas contaminadas. As mensagens são limitadas. Um pastor que adultera, ele jamais vai falar de adultério na igreja. Ele não tem moral, nem diante de Deus, nem diante do diabo, nem diante de ninguém de falar. Um pastor que rouba, ele não vai falar de roubo dentro da igreja. E a igreja, ela precisa ser alimentada com a santa doutrina. Do mesmo jeito, pode ficar certo de uma coisa: você pode não falar com palavras dentro da sua casa, mas a lepra que existe na sua vida, ela pode prejudicar os seus filhos também. Porque você não fala, mas as suas atitudes gritam. Você está lembrado que Deus disse para Caim? Caim, o sangue de Abel clama por justiça.
Tudo que você faz fora dos padrões de Deus, clama por justiça. E a justiça de Deus vem. Oh, Rabacalá, Xomená. Mas pastor, eu pensei que o senhor hoje ia trazer uma palavra para dizer o tempo todo que Deus ia me dar vitória. Mas eu estou dizendo que Deus vai te dar vitória. Mas primeiro precisa haver o conserto. Aleluia. Amados, por causa da lepra, irmãos, a gente vê pessoas com depressão. É marido e mulher brigando por causa de lepra. É tanta contenda, é pai contra filho, filho contra pai. Não há entendimento dentro dos lares. Não há entendimento às vezes nas igrejas. Veja que coisa. Crentes como Simão leproso. Havia os curiosos, havia Simão leproso, mas estava ali um perigoso também, Judas. Eita, o homem tinha uma chamada de apóstolo, dá até medo, eu aqui, ó, misericórdia. Judas, chamado bem juntinho de Jesus, apóstolo, aleluia. Mas meus amados, veja bem, uma pessoa daquele tipo, aonde ela chega, ela começa a colocar defeito em todo mundo. Uma pessoa que tem as virtudes negativas que Judas possuía, ela nunca vê coisas boas em ninguém. Começou a colocar defeito naquela mulher. Foi ele que começou a incitar os irmãos, a dizer aos irmãos: olha, aquilo ali não devia acontecer não, incitando outros irmãos contra aquela mulher. A lição que eu aprendo aqui com Judas é que quando uma pessoa, irmão, esconde o mal, a pessoa é perigosa para aqueles que estão perto dele. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Judas agora que começa a querer convencer aquelas pessoas: olha, vê se você conhece alguém assim, mais ou menos assim, olha, não era melhor dar aos pobres? Esse dinheiro aí, quem sabe, comprar um bocado de cesta básica e dar aqueles pobres que estão lá necessitados, entregar dízimo na igreja. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas não quebram vaso de alabastro, não. Menina, a igreja é rica. Eu pergunto: Jesus precisa de alguma coisa? Jesus precisava daquele bálsamo? Precisava daquele bálsamo? Sabe o que é, irmãos? É porque a pessoa fica olhando para o dinheiro. A pessoa fica olhando para o valor do nardo. Mas Jesus olha para a fé. Quando você entrega seu dízimo. Ontem uma irmã chegou para mim, aí disse: pastor, 5 meses sem entregar meu dízimo, pastor. O que é que eu devo fazer da minha vida agora? Pastor, Deus me perdoa, pastor. Aí eu disse: minha irmã, Deus... Não, me perdoa, pastor. Ela perguntou ainda: será que eu posso pagar o atrasado? Eu disse: minha filha, eu não vou te dizer o que tu tens que fazer. Mas Deus não está olhando para o teu dinheiro, não. Deus está olhando para o teu coração. Você entendeu? Eu pergunto: Jesus estava olhando para o valor do nardo que aquela mulher derramava sobre os pés dele? Estava não, irmãos. Ele estava olhando para o coração daquela mulher. Por exemplo, Caim e Abel. Aí tem gente que diz: ah, Deus se agradou da oferta de Caim ou de Abel, mas não se agradou de Caim. Deus se agradou de Abel porque Abel apresentou um carneiro. Carneiro tem sangue. Deus se agrada do sangue. Sangue significa vida. Foi nada, irmão. Deus se agradou de carneiro, coisa nenhuma. Aleluia. Ele olhava para Abel e ele via em Abel um homem com um coração
puro, que ele escolheu das primícias. Ele disse: não, eu quero dar o melhor para o meu Deus, eu vou adorar a ele e vou levar do melhor. Mas a Bíblia diz que Caim, irmãos, pegou dos frutos da terra, ou seja, qualquer um lá, eu vou levar uma oferta, eu vou levar qualquer coisa. Ele não está olhando para o fruto, não. É a maneira que você entrega. É a maneira que você faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Abel chega diante de Deus, que apresenta que Deus não se agrada de Caim, sabe o que foi que Caim fez? Ficou com a cara feia. A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, ficou revoltado. Coração duro, revoltado contra Deus. E Deus vai bem amoroso: Caim, por que descaiu o teu semblante, Caim? Se tu fizeres o bem, porventura não haverá aceitação para ti? Faz direitinho, Caim, que eu vou aceitar teu sacrifício também. Mas Caim, irmão, se encheu de ódio e começou agora a planejar matar seu irmão. Vê como ele era bonzinho. Meu querido, minha amada, Deus está olhando para o teu coração. Talvez você aqui nessa tarde esteja ouvindo essa palavra e dizendo: meu Deus, eu preciso melhorar. Se você estiver dizendo isso, glória a Deus. Deus está vendo você dizendo: eu preciso melhorar. Não pense que você que está se achando um pecador, você que está muitas vezes olhando para dentro de você mesmo e diz assim: meu Deus, eu queria ser mais crente, mas toda vez vem um pecado, vem uma coisa, começa me perturbando. Não pense que isso é ruim, não. Isso é Deus mostrando a você que você precisa melhorar na sua vida espiritual. É Deus querendo que você cresça mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, havia ali também Lázaro, aquele que já tinha possuído ou tido uma intimidade maior com Jesus. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Aleluia. Quem aqui já recebeu um milagre de Deus na sua vida? Levante a mão e dê uma glória para ele. Lázaro foi aquele que ressuscitou. Ele estava ali porque recebeu aquele milagre. Aleluia. Ele era amado de Cristo, irmãos. Mas, meus queridos irmãos, eu quero agora falar um pouco de Maria, aquela que ungiu Jesus. O que é que acontece quando nós quebramos um vaso diante de Cristo? O que é que nós declaramos com essa atitude? Vamos transformar em valor 30 mil reais. Ninguém quer seu dinheiro, não. Não estou falando aqui em dinheiro, estou falando somente para dimensionar o valor que aquela mulher pega. Aleluia. O que é que acontece? Irmãos, o azeite foi derramado. Talvez agora não servia mais para nada. Glória a Deus. Mas o coração daquela mulher foi movido por um amor tão sem igual por Jesus, que ela não olhou o valor daquele nardo. Ela estava, eu não digo apaixonada, ela estava declarando aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ela estava dizendo assim: olha, eu me coloco à tua disposição para aquilo que tu quiseres, Senhor. Será que você tem coragem de fazer isso? Ela estava apresentando a Deus um coração semelhante ao de Abraão, que além de deixar sua parentela, Abraão cedeu seu próprio filho para Deus. Aquela mulher, ela estava apresentando um coração semelhante ao de Abraão nesse sentido. Quando ela fez aquilo, meus amados, ela foi diferente do jovem rico que correu com o dinheiro, que não quis Jesus. Como é que nós nos apresentamos diante de Jesus? Que Deus nos abençoe, meu querido. Que Deus nos abençoe, minha amada. Que você possa nesta tarde chegar diante de Deus
com disposição de quebrar o seu vaso de alabastro.